Olá pessoal do primeiro ano, tudo bem? Bem, hoje nós vamos dar continuidade aí ao nosso estudo sobre os agentes externos do relevo. Nós paramos na última aula na erosão eólica, lembra disso, né? E hoje nós vamos trabalhar com os outros dois tipos que faltaram ali de erosão, erosão marinha e a erosão glacial, tá bom? Bem, é bom vocês abrirem ali a apostila, página 31, capítulo 5 do material ali de vocês, né? E vamos dar cabo aí do nosso estudo sobre os agentes externos do relevo. Então, olha só, gente, os agentes externos ou exógenos, só para a gente recordar, são aqueles que fazem a modelagem da crosta terrestre. Então, os agentes internos costumam construir, então criam montanhas, ilhas, continentes que sobem ou descem, e os agentes de erosão vão atacar, tá bom? Esse relevo que está sendo construído. Então é a chuva, é o vento, é o gelo, é o mar que vai aos poucos desgastando esse relevo, deixando ele mais arredondado e também mais plano, certo? Bem, na última aula nós paramos na erosão eólica. Então hoje nós vamos dar uma olhada na erosão marinha, também, tá bom? E conhecida também como a abrasão marinha. Então é sempre bom lembrar que se eu retiro o material de um lugar, eu deposito esse material depois em outro. Então o mar, assim como todos os outros agentes externos, retira de um lugar para levar para um outro lugar, tá bom? Então olha só, gente, nós temos às vezes uma costa que bate direto com o oceano, com o mar, né? E essas ondas vão batendo constantemente esse rochedo, esse paredão, tá bom? E aí nós vamos ter um processo de avanço do mar sobre o continente ou sobre a costa, no qual ele vai destruindo, né? Vai arrebentando a base daqui do meu paredão e montando esse conjunto de blocos que fica logo embaixo, né? Com o tempo eu tenho remoção desse material e novamente o oceano vai batendo na base e recuando esse litoral, esse paredão. Exemplo disso, no Brasil, gente, nós temos dois, olha só. Esse tipo de ação da erosão marinha ou abrasão marinha forma o que nós chamamos de falésias. Então aqui vocês têm as falésias lá do Rio Grande do Sul, da região de Torres, certo? No Nordeste nós temos algo mais ou menos parecido, mas nós não chamamos de falésias, eles costumam chamar de barreiras ou de tabuleiros, né? Então aqui vocês têm uma imagem, né, da praia de Trancoso, lá na Bahia. Bem, como eu falei para vocês, o mar retira de um lugar e vai depositar em outro lugar. Então, esse material aqui vai ser levado pelas correntes marinhas para um outro local, tá bom? Esse outro local pode ser, por exemplo, uma área de restinga. Então, aqui vocês têm o mar levando areia e também sedimentos vindo dos rios da região, formando essa área alagadiça, tá bom? Com água salobra, água do mar e água continental, em que eu tenho a formação do que nós chamamos de restinga, certo? Também pode formar longos cordões arenosos, certo? Que a gente chama de tómbolo, é isso mesmo, não é tombo, é tómbolo. Então você tem aqui costa do Rio de Janeiro, região dos lagos lá do Rio, você tem aqui, ó, esse cordão arenoso que separou uma enseada, uma pequena baía, do restante do oceano. Aqui para trás a água é salobra, ela já começa a ter uma diminuição da salinidade, enquanto aqui você tem o oceano, né, levando areia, avançando no sentido de depositar esse cordão arenoso. Você tem isso também no Rio Grande do Sul, então Lagoa dos Patos, Lagoa Mirim, Lagoa Mangueira, são lagos de restinga, certo? Que foram formados por esse processo, então as correntes marinhas depositando, tá bom? Bem, gente, o outro agente do relevo importante aí que falta a gente falar é a erosão glacial. Então, erosão glacial, gente, é a erosão provocada por geleiras, pela neve, tá bom? Então, deixa eu até explicar melhor esse pela neve, que você pode ficar em dúvida, é gelo ou é neve? Não. Você tem o alto das montanhas, nas regiões mais frias, constantemente precipitação na forma de neve.
Essa neve, ela vai formando camadas que vão criando um peso e vão então retirando o ar e compactando essa neve que vai ser transformada em gelo. Por ação, né, gravitacional, como eu estou numa área mais alta, certo? A tendência é justamente desse gelo, por gravidade, começar a descer. Então, a erosão glacial, ela é a ação das geleiras, que eu posso dizer assim, que é uma espécie de rio congelado. Tá? Então você pode ver aqui nessa imagem, aqui em cima, onde a geleira se forma, nós chamamos de círculo glacial, certo? Então aqui a neve é depositada, é compactada, se transforma em gelo e inicia seu movimento. Então aqui você tem, né, a língua da geleira, que vai exercer, gente, uma ação erosiva à medida que ela se move, de lixar tanto o lado como a base dessa montanha, tá? Na frente você vê que ela acaba, né, se abrindo como se fosse realmente uma língua, e aí nós temos muitas vezes o degelo de parte dessa geleira, formando na frente, às vezes, um pequeno lago, tá? Se ela não forma um pequeno lago, ela vai criar formas de deposição. Então olha só essa imagem aqui que eu tirei para vocês. Isso aqui é uma morena ou moraina, gente. Isso aqui é o que fica na frente de uma geleira, é o que ela empurra. Ela é uma espécie, tá, de um trator que vai empurrando todo o material, todo o sedimento morro abaixo e depositando na frente na forma de uma moraina ou morena, que nem o pessoal, os geólogos costumam chamar, tá bom? Também forma, gente, vales no formato de U, que ficam bem claros quando o gelo desaparece, quando o gelo recua totalmente, né? E aqui também outra formação, que são os lagos, certo? Então aqui um lago da Suíça que foi formado, tá bom? Numa área que era gelo, que era uma geleira, certo? Tive o recuo das geleiras, tive o aquecimento da Terra há 25, 30 mil anos, e aí onde eu tinha essa geleira se formou um lago, certo? Então é a chamada erosão glacial. No Brasil nós não temos, tá, gente? Teve no passado? Teve, inclusive no estado do Paraná. Se você for aqui para a colônia dos Menonitas, Vitmarsum, do lado da igreja deles ali em Vitmarsum, você tem uma amostra da ação das geleiras lá atrás no Paleozoico. Tem ranhuras, certo, na rocha, devido à ação das geleiras há 300, 400 milhões de anos atrás, que cobriam toda aqui a nossa região. Atualmente nós não temos, não há indícios disso no nosso território, ok? Bem, gente, isso tudo que a gente analisou de agentes internos e agentes externos, ele vai estar ligado ao que nós chamamos de estrutura geológica da Terra. Então, todas essas ações erosivas, toda essa movimentação de placas, de agentes internos e agentes externos, vão formar pacotes rochosos e que são as estruturas sobre as quais você tem a construção de um relevo. Dependendo do tipo de estrutura que nós temos, de tipo de pacote que nós temos, nós vamos ter um tipo de relevo, tá? Nós temos basicamente 3 estruturas, que é o que nós vamos ver agora, certo? Então, a primeira dessas estruturas, quase esqueci aqui, outro agente de ação do relevo, né, que são os fiordes. Então, só para fechar a parte aí do gelo. Mas vamos para as estruturas geológicas. Então, gente, a primeira dessas estruturas nós chamamos de escudo cristalino. Na apostila também está com o nome de cráton. O que é o escudo cristalino? O que é o cráton? São rochas sedimentares metamórficas e magmáticas, com idade variando de 2, 3 bilhões de anos até 500 milhões de anos. É o pacote original do planeta, certo? Então, ela decorre da formação dos continentes. E é chamado de escudo porque em torno dessas áreas eu tenho justamente os outros terrenos sedimentares ou dobramentos modernos que a gente vai ver, tá? Esses escudos ou crátons, gente, são o coração, então, dos continentes. Muitas vezes
eles tomam emprestado o território que tá, sobre o qual está, né? Então, escudo brasileiro tem a ver com o Brasil. Então, é a massa aqui de rochas, certo? Que é o coração do território brasileiro. Escudo australiano é o coração do continente lá australiano, tá bom? A outra forma de terreno nós chamamos de bacia sedimentar. No primeiro caso, eu tenho muito desgaste. No segundo caso, eu tenho desgaste, mas eu também tenho deposição. Aí depende muito da minha relação de tempo. Então, nós temos bacias sedimentares recentes que estão sendo formados. É o caso da bacia do Pantanal, é o caso da bacia amazônica. E bacias sedimentares antigas, como é o caso da Paranaica, né? Que já teve toda sua deposição, ela hoje está bem acima do nível do mar. E aí nós temos a erosão agindo. No caso da bacia amazônica, não. Ainda tem sedimentação, ainda está sendo depositado o material. Então, eu tenho dois tipos de bacias sedimentares que o nome já está falando. É construída a partir de sedimentação, de ação, de erosão e de deposição. Tá? O último tipo de estrutura, gente, nós chamamos aqui de dobramentos modernos. Então, como nós já vimos, são áreas onduladas formadas pelo tectonismo, certo? E que vão formar grandes cadeias montanhosas. É o caso do Himalaia, é o caso dos Andes. Então, são formações bem recentes, é onde a gente tende, inclusive, né, gente, pessoal, a ter lá o vulcanismo bastante atuante, os tremores de terra também. Então, aqui, só repetindo, né, essas áreas aqui embaixo, essas cadeias montanhosas, aonde nós temos que são dobramentos modernos. Então, os Andes, os Alpes, o Himalaia, o Cáucaso, regiões bem instáveis do ponto de vista tectônico e de formação recente, certo? Para fechar a aula, gente, se você por acaso não entendeu isso aí, tem uma imagem aqui sobre as estruturas geológicas, tá, gente? Então é bem interessante. O escudo cristalino são as rochas, né, do Arqueano, do Proterozoico, ou seja, do Pré-Cambriano, tá bom? Bem antigas. Em que eu tenho geralmente um terreno arrasado, então as altitudes são baixas, tá? O meu relevo ele geralmente é arredondado. Aqui nós temos as bacias sedimentares, Paleozoico, Mesozoico e pode também, gente, colocar o Cenozoico. Então, por exemplo, a bacia do Paraná, onde está o interior do nosso estado, ela é paleozoica, mesozoica. Mas a região amazônica, o Pantanal, ela é cenozoica, ela ainda está em formação. Então, uma coisa importante, as bacias sedimentares, elas se formam inicialmente em áreas deprimidas, mais baixas que os terrenos em volta. E os dobramentos modernos, então você tem aqui altitudes significativas, você pode ver que é um relevo mais pontiagudo, tá bom? Em que a construção desse terreno é muito mais rápida que a erosão, e ela é geralmente da era cenozoica, né? Bem, gente, espero que tenha sido aí proveitoso para vocês. A gente vai se ver numa próxima aula, no qual a gente vai daí sair um pouco, nós vamos daí analisar os tipos, né, de relevo que nós temos em cima dessas estruturas que a gente viu hoje, tá bom? Bom estudo, gente, um abraço para vocês todos.